Peço que todos se acomodem para a gente dar início à Semana da Mobilidade de Ilhéus, a segunda Semana da Mobilidade de Ilhéus. Acho que tá bom o volume. Todo mundo tá me ouvindo? Ótimo. Então, novamente, muito bom dia a todos. Senhoras e senhores, a mobilidade é a palavra de ordem das cidades no século XXI. Todos os dias, ela garante o fluxo de milhares de pessoas que saem de suas casas e se deslocam para o trabalho, escola, universidade, comércio, espaços de serviço, cultura e lazer. Mas e quando tudo para? De acordo com a pesquisa da Quanto Consultoria, o Brasil perde 267 bilhões por ano devido aos congestionamentos. Porém, a perda não é só na economia. A imobilidade urbana afeta diariamente a saúde e o bem-estar da população e a sustentabilidade do planeta. Nas últimas décadas, vimos um importante crescimento em investimentos na construção e duplicação de vias urbanas, na implantação de novas vagas de estacionamento e no incentivo à aquisição de veículos particulares. No entanto, na mesma proporção, acompanhamos a ampliação dos congestionamentos, a expansão dos números de acidentes de trânsito, o aumento no nível de poluentes liberados na atmosfera e a deterioração da qualidade de vida da população. Se, por um lado, percebemos diariamente um grande número de pessoas em seus carros presas no trânsito em horários de pico, do mesmo modo, podemos também observar pela janela outras milhares de pessoas espremidas dentro de um ônibus, também paradas no trânsito. Por outro lado, os deslocamentos a pé e por bicicleta, que deveriam ser incentivados como medidas alternativas para vencer o trânsito, muitas vezes se tornam inseguros, inacessíveis e desconfortáveis, devido a problemas na infraestrutura, nas calçadas e na ausência de ciclovias. A realidade atual nos desafia, mas também nos traz luz para onde os investimentos devem ser direcionados. A política do incentivo do carro precisa ser trocada por políticas públicas de melhoria do transporte público de massa, assim como da bicicleta e do modal a pé, garantindo conforto, rapidez e segurança nos deslocamentos. Diante desse cenário, o projeto Mob Cidades, Mobilidade, Orçamento e Direitos, surge com o objetivo de fortalecer organizações da sociedade civil para o monitoramento e incidência na política de mobilidade urbana em 10 cidades do país, dentre as quais Ilhéus. A iniciativa do Instituto Nacional de Estudos Socioeconômicos, INESC, conta com o financiamento da União Europeia e teve início em julho de 2017. De lá para cá, o Instituto Nossa Ilhéus, junto com seus parceiros, em articulação com o Poder Legislativo e o Poder Executivo, tem buscado de forma propositiva discutir os temas da acessibilidade e mobilidade no município. Entendemos que a cidade deve ser pensada e planejada para todos, garantindo o deslocamento e o acesso aos bens públicos, principalmente para aqueles que possuem maiores limitações: crianças, deficientes, mulheres, idosos e LGBTs. Nossa luta também tem sido para garantir recursos no orçamento público para a melhoria da acessibilidade e mobilidade, assim como a implantação da política municipal da mobilidade urbana. É necessário, no entanto, garantir que o dinheiro não fique preso somente na letra fria da lei, mas que esses recursos sejam de fato executados. Contudo, em um ano de Mob Cidades, há sim motivos para comemorar, como a inclusão de 7 projetos no Plano Plurianual 2018-2021 para a área da mobilidade urbana, a elaboração do projeto de lei de regulamentação do mototáxi, fruto do mini público realizado em parceria com o Movimento Delibera Brasil no ano passado, o projeto de lei de criação da autarquia e do Fundo Municipal de Trânsito e Transportes,
a implantação da primeira ciclofaixa do município e a recente criação da Frente Parlamentar de Infraestrutura Viária e Mobilidade Urbana e Rural. Ações que nos animam a continuar, mas ainda há muito a se fazer. Convidamos a todos, poder público e sociedade civil, para juntos debatermos propostas e soluções para tornar a nossa Ilhéus mais acessível e inclusiva para todos. Sejam todos muito bem-vindos à segunda semana da mobilidade de Ilhéus. Dito isto, já quero aqui convidar o mediador do nosso primeiro bate-papo deste dia, que tem como tema Cidade Acessível e Caminhável. Quero chamar aqui à frente, à mesa, o Ricardo Becker. Ele que é graduado em Arquitetura e Urbanismo, tem curso de extensão em Hotelaria e Turismo pela Universidade Federal da Bahia. No momento está no último mês do curso de especialização em Docência do Ensino Superior da Unopar. Tem experiência na implantação de projetos arquitetônicos, urbanísticos e de instalações complementares e atualmente é professor da Faculdade Madre Thaís. E foi também governador do Rotary na Bahia e atua como arquiteto e urbanista na cidade de Ilhéus e região. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Eu gostaria agora de convidar os dois debatedores que eu vou apresentar a partir desse momento. O arquiteto Marcelo Augusto, meu colega, que é graduado em Administração pela Universidade Estadual de Santa Cruz e graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Unime. Portanto, tem dupla graduação, administrador-arquiteto, ou arquiteto-administrador. É também especialista em planejamento de cidades pela Unilea e atualmente é sócio da empresa Mobile Planejamentos e Consultoria, além de presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável de Itabuna. A professora Júlia Gouveia, que é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Escola da Cidade, por favor, e mestre em Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável, com foco em resiliência urbana pela University of Westminster. Na última década, atuou nas áreas de planejamento urbano e projetos de arquitetura, em colaboração com Paulo Mendes da Rocha e Piratininga Arquitetos Associados. Atualmente é professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. Por favor, professora Júlia. Quem vai começar a apresentar no nosso bate-papo vai ser o arquiteto Marcelo Augusto, com a apresentação Cidade para Pessoas. Com a palavra, Marcelo. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Agradecer ao Instituto Nossa Ilhéus por essa oportunidade e por esse evento de falar de mobilidade urbana para todos vocês. Agradecer também a presença aqui de Gilson Nascimento, superintendente de trânsito do município de Ilhéus, e ao Ricardo Becker pela apresentação. Falar brevemente para vocês desse tema muito importante, que é a cidade para pessoas.
Soluções e conflitos do urbanismo na atualidade. Estudos da ONU apontam que 2/3 da população global viverão nas cidades até o ano 2030. E esses 2/3 representarão 80% do PIB mundial. Por isso a importância de nós pensarmos as nossas cidades, nós pensarmos a questão do urbanismo e da mobilidade urbana. A mobilidade, hoje ela pode ser entendida como causa e consequência do desenvolvimento e da organização. Esta planejamento do desenvolvimento urbano. Então a gente não entende mais o planejamento urbano sem estar casado com a questão da mobilidade. Por isso é muito importante que as cidades repensem os seus PDDUs e façam um plano municipal de mobilidade urbana. Vou falar um pouco rapidamente a mobilidade urbana no mundo. Ela iniciou-se com a questão da Revolução Industrial. Londres foi a primeira cidade do mundo a investir no metrô, no transporte urbano de massa, em 1863. E com a vinda da indústria automobilística, no início do século XX, nós tivemos o aumento absurdo da questão do desenvolvimento das rodovias no mundo e as cidades passaram a ser desenvolvidas em torno dos carros, na verdade. Só que hoje, principalmente na Europa e ultimamente também nos Estados Unidos, eles passaram a privilegiar as pessoas nos seus projetos de urbanismo, porque eles entenderam que são as pessoas que vivem nas cidades e nos países e elas que têm que ter realmente o privilégio e toda a importância para as ações públicas. No Brasil, da mesma forma que foi no mundo todo, a inserção dos automóveis causou uma mudança muito grande no planejamento urbano das cidades. A política rodoviarista, principalmente no governo JK, investiu bastante nessa questão do aumento de rodovias e esqueceu os outros modais e praticamente forçou que o país hoje se tornasse um país dependente do transporte rodoviário. A partir de 2002, com a criação do Ministério das Cidades, nós tivemos um órgão federal que passasse a pensar as cidades e planejar a legislação para que elas pudessem funcionar de uma forma melhor. Então foi criado o Ministério das Cidades, foi criado também uma Política Nacional de Mobilidade Urbana. Existiam alguns prazos para que os municípios se adequassem a essa lei e passassem a pensar realmente na mobilidade urbana. Infelizmente, como algumas questões no nosso país, a lei existe, foi dado um prazo, esse prazo não foi cumprido, foi prorrogado por 2 ou 3 vezes e por último agora em março de 2018 saiu um decreto federal prorrogando a exigência dos municípios acima de 20 mil habitantes para que elaborassem o Plano Municipal de Mobilidade para maio de 2019. Então municípios como Ilhéus e Itabuna, eles têm que ter até maio de 2019 o Plano Municipal de Mobilidade em funcionamento. A gente sabe que a maioria dos municípios não vai atender esse novo prazo, mas esperamos que ele não seja prorrogado mais uma vez. Porque os municípios que não atenderem essa legislação, eles vão ficar incapacitados de captação de recursos do Ministério das Cidades. Então, nenhum tipo de recurso para infraestrutura urbana sairá para os municípios que não tenham plano de mobilidade. Com isso, vai favorecer os municípios que atenderam a legislação. Então, se Ilhéus puder sair na frente com o seu plano municipal de mobilidade, com certeza ele vai ter uma facilidade maior de captação de recursos no Ministério das Cidades, porque ele já vai estar saindo na frente da maioria dos municípios. Apenas 2% dos municípios do Brasil já tem um plano de mobilidade em vigência. Aqui na Bahia a gente tem conhecimento de Salvador e Feira que estão em andamento, mas ainda não estão concluídos. A visão atual da mobilidade é uma visão sistêmica, ou seja, a gente tem que integrar uma série de setores do município para que ela funcione bem. Então, a construção da infraestrutura viária e as calçadas, o planejamento do uso e ocupação do solo, o trânsito, a logística de distribuição das mercadorias, o planejamento e a regulação do transporte coletivo. Então, isso tudo tem que estar sendo conversado e envolvido para trabalhar de forma conjunta e sistêmica. Os modais, e os planos de mobilidade, eles devem tratar a circulação de pessoas, de bens e não só dos veículos, priorizando sempre o pedestre e o transporte coletivo, e não só o automóvel,
e administrando todo o sistema viário e não apenas a pista de rolamento. O que a gente vê na maioria das gestões públicas é pensar em criar mais vias, pensando nos... Então a gente tem que priorizar sempre o pedestre e o transporte ativo, com bicicleta e o transporte coletivo urbano. Aqui uma foto que mostra bastante o que uma cidade que pensa nas pessoas pode se transformar, né? É uma imagem de uma cidade, Boston, que era uma cidade extremamente focada no automobilismo. A cultura americana sempre foi voltada para isso, mas é uma cidade que se transformou nos últimos anos pensando nas pessoas. Então essa foto é do mesmo espaço, como ela funcionava quando pensava apenas nos carros, e quando você implanta um transporte coletivo de qualidade, quando você implanta um projeto de mobilidade urbana, você ganha área para as pessoas. Então essa foto mostra bem o que é que a gente pensa em torno de mobilidade urbana e de uma cidade para pessoas.